Os maus Aí, são filhos do diabo agora. isso. Visto que falou dos anjos do diabo, para os quais foi preparado fogo eterno, e do joio do qual diz: os joios são os filhos do maligno, forçoso é reconhecer que todos os apóstatas estão ligados ao que foi iniciador dessa transgressão. Então, se você é apóstata, se você renega a fé em Cristo, é porque você está do lado do demônio, é o que ele está dizendo aqui. Disso, porém, não segue que o diabo fizera por si mesmo os anjos ou os homens. O diabo não criou absolutamente nada, porque ele também é criatura de Deus como os outros anjos. Né? E aqui, até no próximo parágrafo, ele vai falar isso, né? Em que sentido que as pessoas são filhos do demônio. Que alguém poderia levar a pensar que o diabo criou as pessoas ruins, né? Ou alguma coisa do tipo. Enfim, essa terminologia filhos do diabo pode até dar a entender isso, né? Se você tem essa concepção errada. Mas ele vai dizer que não. Aqui no 41.2 ele vai falar o seguinte: a palavra filho, como disse alguém antes de nós, pode ser entendida de duas maneiras. Primeira, por natureza, porque nasceu como filho, e a segunda, por ser adotado ou por conveniência, ainda que continue a diferença entre ser e tornar-se. O primeiro nasceu do outro, o segundo foi feito pelo outro, respectivamente por via natural ou por via de ensinamento. Quem foi instruído por outro por meio da palavra é chamado filho de quem instruiu, e este o pai daquele. Segundo a natureza, por assim dizer, somos todos filhos de Deus, porque fomos criados por ele. Mas segundo a obediência e o ensinamento, nem todos somos filhos de Deus, mas são somente os que creem nele e fazem dele sua vontade. Então, legal pra caramba isso, né? Quer dizer, até aquele ditado que muita gente usa, né? O pai é quem cria, né? Num certo sentido, sim. E aí que tá, você obviamente é quem cria no sentido de quem educa, quem forma, né? Quem ajuda no desenvolvimento. E aí tu vê, né? Nós somos todos filhos de Deus no sentido de que ele que nos tirou do nada, né? Ele que nos criou nesse sentido, né? Que nos gerou como um pai biológico gera o filho. Agora, existe essa questão da obediência, né? A pessoa que criou, no sentido de que educou, pode ter sido Deus, mas pode ter sido o diabo. Né? Depende, isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Então nós podemos ser filhos, nós objetivamente, digamos assim, biologicamente, entre aspas, nós somos filhos de Deus, só que adotivamente pode ser que o diabo tenha em algum momento ali raptado a gente, né? E aí nesse sentido que é possível você ser filho dos dois. Mas aí que tá, é melhor você ser só filho de Deus, né? E ser também, por instrução, por ensinamento, filho de Deus. Aí eu acabei entrando no 41.2, foi mal. Não tem problema. Na verdade, eu iria para 41.3 quando você autorizar, porque tem uma questão jurídica interessante ali. Manda ver. Ele diz, como entre os homens, até dando um gancho perfeito com o que você colocou aí dos filhos, né? Como entre os homens, os filhos rebeldes aos pais e rejeitados continuam filhos por natureza, quer dizer, a lei não desfaz a linha biológica, né? Mas juridicamente são renegados e não são mais os herdeiros dos seus pais naturais, assim se dá com Deus. Os que não lhe obedecem são renegados, etc, etc. Aqui Perfeito. entra a deserdação e indignidade, né, que são institutos lá do Código Civil. Então, o exemplo clássico aqui é Suzanne von Richthofen, né, que, enfim, ela foi afrontosa, obviamente, com os pais, e ela foi deserdada, quer dizer, ela não herdou nada. Então, ela não entrou na sucessão ali, né, com o irmão dela, enfim. Da mesma forma, quando a gente rejeita Deus, então a gente não herda as coisas É uma boas. morte civil diante de Deus, é basicamente isso. Não herda suas economias. Uma morte civil? Fala assim, morte civil nesse caso. Quer dizer, Legal. você não deixa de. Não é uma pena de morte, mas pro direito civil é como se você não existisse, né? Porque você não vai herdar. Sim. Né? Interessante. Nem testar, enfim. E aí, eu por mim já entro na conclusão. Não, só mais duas coisinhas aqui. Ele fala que por isso o Senhor chamou de raça de víboras aos que sabia serem da raça humana, porque semelhantes a estes animais se portam tortuosamente e prejudicam os outros. Enfim, é claro que raça de víboras não é literal, né? Mas enfim, ele salienta que tem um pouco a ver com isso, né? Querendo ou não, quando a gente faz algo que se assemelha à víbora, a gente está rejeitando uma parte da natureza humana e aderindo à natureza de víbora, né? Parece que a gente é mais filho da víbora do que do próprio Deus que cria nossa humanidade, né? E aí eu marquei a última frase,
a última frase desse parágrafo, que é: no princípio todos foram criados pelo único e mesmo Deus, e enquanto acreditam e permanecem submissos a Deus e guardam seus ensinamentos, são filhos de Deus. Mas quando apostatam e passam a ser transgressores, são unidos ao diabo, que foi o iniciador e causa original da apostasia, tanto para si mesmo como para os outros.